Mais uma vez queremos cumprimentar todos, trabalhadores, comerciantes, famílias, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para isso ele veio nesta terra, oferecer a sua vida em resgate de todos nós pecadores. Sacrifício perfeito, aceitável pelo Pai Eterno, não tinha mancha, não tinha pecado, o justo morrendo pelos injustos, Jesus Cristo de Nazaré, e abriu a porta da salvação, e ele mesmo disse: eu sou a porta das ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, e ouvem a minha voz, e me seguem. Eu sou o bom pastor, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele disse mais ainda: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Por isso, nós temos que andar humildemente diante da presença de Deus. E essas outras ovelhas eram nós, que estávamos fadados a passar uma eternidade sobre a terra. Diz a Bíblia que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para os seus, povo judeus, mas os judeus o rejeitaram, e abriu-se a porta da graça para nós, zambujeiro bravo, e fomos enxertados na oliveira verdadeira. E diz a Bíblia em Romanos, capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, na sua verdade, na sua palavra, no seu caminho santo. E Jesus Cristo é a luz do mundo. E quem anda com Jesus não anda em trevas, anda na luz da verdade. E começa a ter entendimento das coisas do reino de Deus, das coisas que são de cima. Está escrito: buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Porque as coisas da terra são temporais, passageiras. Mas buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas se serão acrescentadas. E as coisas de cima são eternas. E diz a Bíblia que aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Aonde? No caminho que leva aos céus de glória. E você não precisa pagar com dinheiro, com as riquezas desta terra, com os bens desta terra, não. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus Cristo entregou a sua vida preciosa e derramou seu sangue justo, puro, inocente, imaculado, para nos resgatar da maldição do pecado. E diz a Bíblia que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós, para nos resgatar desta maldição eterna, e abriu o caminho para os céus de glória, de graça, através do seu sacrifício naquela cruz do Calvário. Então o que resta fazer é crer nesta mensagem da cruz, que é de graça. A salvação é um dom de Deus. Graça é um favor de Deus imerecível. Nós estávamos enlameados no pecado e sem pastor. Diz a Bíblia que o povo estava sentado em sombra de morte, na escuridão. Mas a luz raiou, Jesus Cristo de Nazaré, trazendo a mensagem viva de esperança à alma do homem, trazendo salvação, não por dinheiro, mas por amor à nossa alma. Está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna a encontramos em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a própria palavra de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Está registrado em São João capítulo 5 e versículo 39. Examinai as Escrituras e procurei nela encontrar a vida eterna, e são elas que falam de mim, disse Jesus Cristo de Nazaré. O Filho de Deus veio nesta terra e não pregou religião, não. Ele trouxe a palavra de Deus, a verdade, para libertar o homem do jugo de mandamentos de homens, da religiosidade. O caminho está aberto, é a palavra que salva.
Aleluia, não há outro remidor na face da terra que possa resgatar a alma do homem da condenação eterna. Somente Jesus Cristo de Nazaré, a própria palavra de Deus, aleluia, revelada a todos os homens, e a salvação é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Esta é a verdade contida na palavra de Deus. Eu não pago por salvação. Eu não pago por algum benefício da parte de Deus. Porque está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Fé é um dom de Deus. Homem algum pode produzir fé em seu coração. Porque está escrito em Romanos capítulo 10, e versículo 17. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós nos inclinamos a ouvir a palavra de Deus, a fé começa a brotar em nosso coração, e começa a crescer, e começa a dar frutos. Então, se a fé vem pelo ouvir, eu ouço a palavra de Deus e guardo no meu coração, a fé começa a germinar no meu coração, e eu posso alcançar a salvação de graça. De graça, essa salvação não é vendida. O Evangelho de Cristo que ele pregou na terra não foi por dinheiro, ganância, avareza, ambição, não, foi por amor à nossa alma. E tudo está escrito na palavra de Deus. Nós devemos examinar esta palavra de dia e de noite para não ser enganado pelos lobos devoradores, pelos cães gulosos, pelos mercenários da fé. E Jesus Cristo mandou nós examinarmos a poderosa palavra de Deus, para podermos alcançar conhecimento e sabedoria dos caminhos de Deus. Caminho da fé, caminho da salvação, caminho da verdade. O Evangelho de Cristo, ele traz como símbolo a cruz de Cristo, símbolo de morte, símbolo de renúncia. Mas muitos estão pregando o Evangelho de facilidade para o caminho do céu, no qual você tem que sacrificar teu dinheiro, a tua casa, teu carro, teus bens, para alcançar o favor de Deus, que é uma mentira. O caminho já foi aberto, o véu já foi rasgado. Glória a Deus. E através do sangue de Cristo eu posso chegar ao trono da graça, a qualquer momento, em qualquer lugar. Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, não é aqui, nesse monte, nem em Jerusalém que deve se adorar o Pai, mas deve se adorar em espírito e em verdade. Jesus Cristo disse, onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ele estarei. Amém. 1, 2, 3, 4, 5. Jesus está no meio. A palavra da verdade está aqui. Não falso evangelho. Mentiroso que tira os bens das pessoas. Fuja dos cães, dos falsos profetas, que profetizam o engano e a mentira. Jesus Cristo veio trazer a mensagem de salvação de graça. Ele deu exemplo aos discípulos seguirem as suas pisadas por amor à alma dos perdidos, dos doentes, dos pecadores. Certa feita os fariseus disseram, e arrazoaram em seu coração, dizendo, por que o mestre come junto com os pecadores? Mas Jesus Cristo veio com esse propósito, de resgatar a alma do homem da condenação. Porque está escrito, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para a ovelha perdida, que está sem pastor, e os lobos querem devorar a ovelhinha que se perdeu do aprisco do Senhor Jesus, que é a sua verdade e a sua palavra. Porque se magoaram, foram feridas pelo engano do falso evangelho, que só quer tirar das pessoas e não quer partir o pão com ninguém. Esse é o mercantilismo da fé, no qual os marajás estão entesourando nesta terra para a sua própria perdição. E Jesus Cristo disse, ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não pode roubar e minar.
mas eles estão adquirindo nesta terra por avareza, ambição, ganância. Fuja dos cães. Eu quero ler uma palavra em Lucas capítulo 14. Está escrito: aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus, para comer pão com eles, o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem, hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, ou não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti, e a ele te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tens de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que eu tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a dar desculpa. Disseram-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo, algo de que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, algo de que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor a seu servo: saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disseram-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e a mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Palavra de Deus. Jesus Cristo está chamando nesse tempo do fim os ilustres convidados do Senhor para a ceia nas bodas do Cordeiro do céu de glória. E a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos estão desprezando o convite na festa do céu feita por Jesus Cristo de Nazaré. E muitos começaram a dar desculpa. Um tinha comprado uma junta de boi, um carro novo, uma casa. Outros disseram: eu casei, agora vou para a lua de mel.
Vou aproveitar a minha lua de mel, não posso ir para a festa. Outros começaram a dar tantas desculpas e rejeitaram o convite da salvação que é de graça por parte do Senhor Jesus Cristo. Mas ele disse a seus servos sair pelas ruas, pelos bairros da cidade, e chamai os meus escolhidos para as bodas do Cordeiro. Já está tudo preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo, nas nuvens do céu de glória, arrebatar os seus escolhidos da face da terra. Aqueles que abraçaram a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, das boas novas de salvação por parte do bom pastor. E essa salvação, o preço já foi pago na cruz do Calvário. É de graça. E o convite está sendo feito a todos os moradores da terra. Deus abençoe. É somente crer nesta palavra. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E estamos vivendo o tempo do fim, o tempo no qual todas as coisas... A recompensa você lá no céu vai ser grande, viu? Em cima, o Senhor Jesus por vocês. Deus ainda tem os seus escolhidos pequenos na terra. E fala a palavra e confirma. Porque nosso galardão está lá no céu. Aqui nós semeamos o bem e vamos colher o bem. Estamos semeando a verdade sem vendê-la, sem negociar aquilo que Deus entregou de graça, para anunciarmos o caminho que leva às bodas do Cordeiro, para a grande festa, para todos quantos receberem Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua alma. Está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A fé é o veículo que move o coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar o Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador, abençoador daqueles que confiam nele, na sua palavra, nas suas promessas, nas sagradas escrituras. É de graça. O favor de Deus é de graça. Porque Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Eu não preciso sacrificar a minha vida. Eu tenho que crer na mensagem de Cristo, na palavra de Deus, e obter pela fé a bênção de Deus, a ajuda de Deus, o favor de Deus, a proteção de Deus. Está escrito que Ele é a porta. Aleluia. A verdadeira porta que leva até Deus, a presença de Deus.